Na última aula, fomos constituídos e nos faltou um envio. Quem pode enviar? Quem pode ser enviado? Será que podemos realizar a obra de Deus sem o envio? Eu sou o Bispo G e começo o programa Escola de Profetas. Bom, já temos aí então os 4 principais fundamentos apostólicos. Tivemos já a unção, foi liberado em seguida um posicionamento por parte daquele que é ungido. Depois disso vem a habilitação espiritual. Falamos também sobre constituição e hoje estaremos concluindo com o envio. O que é o envio? O envio é um momento onde você é colocado de frente com a situação a qual Deus te preparou para você ocupar os espaços espirituais e determinar a vontade dele. Por exemplo, o rei Davi, ele recebeu toda uma estrutura de constituição. Então ele recebeu a unção. A partir daquele momento, o mundo espiritual começou a se movimentar, se mobilizar para que ele alcançasse a condição de rei. Ele recebeu a unção de rei e o tempo foi fazendo com que as situações ao seu redor o potencializassem, o habilitassem espiritualmente e de repente chega ele, 7 anos depois de ter reinado ali em Hebrom, ele alcança a maior estrutura espiritual que era necessária para ele como rei. E a partir daí ele reina em Jerusalém. Ocupa o espaço que Deus havia deixado para ele e durante 33 anos ele reina ali. E o interessante é que esses 33 anos ao qual ele reinou, ele passou por um processo espiritual agora de realizar nesse tempo tudo aquilo que a sua unção, a sua habilitação, o seu posicionamento, habilitação, constituição geraram nele. Agora era um rei verdadeiramente, não era mais um pastor de ovelhas, não era somente um general, não era um guerreiro, não era somente uma pessoa fiel, mas agora ele poderia ocupar o espaço espiritual que o Senhor determinara para ele quando ele foi ungido, porque a unção que ele recebeu era de rei e agora ele estava em Jerusalém reinando. E daí para frente ele ficou 33 anos. Já imaginaram quanto ele edificou? Já pararam para pensar quanto que ele pôde realizar? Antes era um pastor, ele tinha, vamos dizer assim, o espectro da sua ação era limitado às suas ovelhas. Depois ele foi colocado ali com o rei, ali no palácio, onde ele dedilhava a harpa e os demônios saíam do rei Saul. Aí ele se tornou influente, começou a ocupar um palácio. Dia a dia nós vemos a situação da habilitação acontecendo. Ele vence o gigante, vencendo o gigante, receberia como prêmio a mão da filha do rei, está mais próximo da sua constituição. E assim por diante. Depois todo o processo de perseguição que ele viveu, mas tudo isso tinha um objetivo. E o objetivo final era que ele reinasse. Deus precisava de um rei segundo o seu coração. Às vezes nós estamos olhando as fases da nossa vida e começamos a pensar, puxa Senhor, de que me valeu? Passei tanta luta, passei tanta dificuldade, tive tanta oposição, olha onde eu cheguei. E essa ótica é uma ótica que o inimigo quer trazer, porque você não entende o que é o envio. O envio é você poder ocupar o espaço e aquilo tudo que você viveu de constituição você aplicar. É uma experiência espiritual e humana, é uma condição de maturidade espiritual e de poder, porque junto com a condição que ele teve e recebeu de maturidade, o rei Davi, ele recebeu também autoridade e poder. Ele não era somente agora um rei, ele era o rei de Israel. Ele tinha sob a sua, vamos dizer, o seu comando, 12 tribos poderosas e que faziam um encontro entre 2 continentes. Deus tinha um objetivo com isso. E outra, havia ainda um objetivo maior, porque o que é o envio? O envio é aquilo que nós chamamos de fazer e realizar aquilo que seria a finalidade maior de Deus para a nossa vida.
No caso dos apóstolos, antes eles eram discípulos, caminharam 3 anos com Jesus, aprenderam, passaram por toda oposição, luta, assim por diante, e logo em seguida nós vemos que Jesus vem, sopra sobre eles e eles alcançaram a extensão do seu chamado, se tornando apóstolo. Agora o envio, o que queria fazer? Patamares maiores. Deus tinha agora patamares maiores para ele alcançar, e a vida do homem apostólico é essa. É ele passando por uma sucessão de constituição. Por isso que uma pessoa, ela chega como um aspirante, aliás, um membro de igreja, de membro ele se torna um aspirante. O que é a palavra aspirante? É o que aspira a uma unção maior. Então, um aspirante ainda não é um ungido no aspecto daquilo que é algo fundamentado na palavra, mas é alguém que deseja, alguém que aspira. E dessa forma, depois de aspirante, ele passa para diácono, de diácono ele passa para presbítero, de presbítero para pastor, de pastor para bispo, e se o Senhor preparar de alguma forma, nós vemos a maior autoridade, que é a apostólica. E dessa forma nós vemos que nesse percurso, aquele que é um aspirante, ele passa por todo esse processo. Ele recebe primeiro ali a sua unção como aspirante e vai caminhar. E como aspirante ele vai caminhar, vai receber ali todo aquele caminho, vai se posicionar espiritualmente, vai ter as dificuldades, as oposições, vai receber a habilitação, vai ser constituído. E quando ele é constituído, ele recebe a unção de diácono. E com o diácono, um envio para exercer o seu chamado como diácono. Mas já começa uma nova fase, um novo processo, porque recebeu a unção de diácono, agora ele tem que aspirar ao presbitério, vai ser um presbítero. E aí começa a unção de diácono, vem o posicionamento espiritual, a habilitação, é constituído. Passou o período necessário, é constituído presbítero. E aí começa, e a nossa caminhada em Deus é dessa forma. Então Deus tinha o objetivo de ter um rei segundo seu coração. Agora, o objetivo era consolidar a nação de Israel, ocupar os espaços que Deus já havia determinado para Davi, e tudo isso através de um mesmo processo em cima de um envio. Então o envio, a palavra apóstolo é a palavra enviado, credenciado, é alguém preparado que alcançou uma constituição e vai ser, vamos dizer assim, depois daquela unção, vai ocupar o espaço determinado pelo Senhor. Vamos abrir em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vejam que os discípulos, eles foram preparados, trabalhados 3 anos caminhando com Jesus. E agora, o Espírito Santo seria enviado sobre eles, porque o Senhor tinha agora também um outro envio. E o envio era o quê? Ir por todo o mundo, pregando o Evangelho. Eles receberam uma constituição apostólica, e dali para frente o envio viria para eles ocuparem os espaços pré-determinados pelo Senhor. Ao falarmos, mas bispo, como é que você fala assim, espaços pré-determinados do Senhor? Como é que se ocupa isso? Sabe como é que se ocupa? Através de uma nova fase de unção, de uma nova fase de habilitação, posicionamento, habilitação, constituição e novo envio. Então vejam que o apóstolo Paulo, depois que ele alcançou a condição de ser um apóstolo, dali para frente ele teve todo um outro caminho para consolidar a igreja. E a nossa função maior e específica é nós fundamentarmos a igreja e edificarmos, porque existe a fundamentação, existe o edifício. E dessa forma, nós temos que preparar e trabalhar as futuras gerações. No livro de Atos dos Apóstolos, vejam que o que é aquilo que o Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 26, que diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram.